Nosso ASMR relaxante de hoje vai ser do Autobiografia de um Yogi. Nós vamos começar o capítulo 2 dessa obra maravilhosa. Vamos lá? E esse capítulo se chama A Morte de Minha Mãe e o Amuleto Místico. Capítulo 2. O maior desejo de minha mãe era o de ver casado meu irmão mais velho. Quando eu contemplar a face da esposa de Ananta, terei encontrado o céu nesta terra. Frequentemente ouvi mamãe expressar com essas palavras o seu arraigado sentimento hindu pela continuidade da família. Eu tinha 11 anos quando se realizaram os esponsais de Ananta. Mamãe estava em Calcutá, supervisionando alegremente os preparativos para o casamento. Papai e eu ficamos sozinhos em nossa casa em Bareilly, ao norte da Índia, para onde ele tinha sido transferido após 2 anos em Lahore. Anteriormente, eu havia presenciado o esplendor dos ritos nupciais de minhas 2 irmãs mais velhas, Roma e Uma. Para Ananta, entretanto, como primogênito, os preparativos eram realmente meticulosos. Mamãe em Calcutá recepcionava numerosos parentes que chegavam diariamente. Eles vinham de regiões distantes. Alojava-os confortavelmente em uma casa ampla, recém-adquirida, situada em Amherst Street, 50. Tudo estava pronto: as iguarias do banquete, o trono vistoso no qual meu irmão seria carregado até a casa da noiva, as fileiras de luzes coloridas, os gigantescos elefantes e camelos que eram feitos de papelão, as orquestras indianas, inglesa e escocesa, os artistas encarregados de alegrar a festa e também os sacerdotes celebrantes dos antigos ritos. Papai e eu, com o espírito festivo, planejávamos nos reunir a família em tempo oportuno para a cerimônia. Entretanto, pouco antes do grande dia, eu tive a visão de um mau presságio. Foi em Bareilly, à meia-noite. Eu dormia ao lado de meu pai no terraço do nosso bangalô. De repente, fui acordado pelo tremular peculiar do mosquiteiro sobre a cama. As finas cortinas abriram-se e vi a amada figura da minha mãe. Acorde seu pai. Sua voz era apenas um sussurro. Tomem o primeiro trem, o das 4 da madrugada, e corram a Calcutá se quiserem me ver. A aparição desvaneceu-se. Pai, papai, mamãe está morrendo. O terror em minha voz despertou-me instantaneamente. Em soluços, comuniquei-lhe a notícia fatídica.
Esqueça essa alucinação sua. Meu pai, como de costume, deu sua negativa a uma situação nova. Sua mãe está em perfeita saúde. Se recebermos notícias ruins, partiremos amanhã. O Senhor nunca se perdoará se não ir agora. E a angústia me fez acrescentar amargamente: eu também jamais o perdoarei. A manhã seguinte despontou melancolicamente com as explícitas palavras: mamãe gravemente enferma, casamento adiado, vinham imediatamente. Papai e eu saímos transtornados. Um dos meus tios veio ao nosso encontro numa estação onde tínhamos de baldear. Um estrondoso trem vinha em nossa direção e aumentava de tamanho telescopicamente. De meu tumulto interior, brotou a determinação repentina de me atirar aos trilhos do trem. Eu já estava me sentindo destituído de minha mãe e não podia suportar um mundo em que de repente perdera todo sentido. Eu amava minha mãe como a amiga mais querida sobre a terra. Seus confortadores olhos negros tinham sido meu refúgio nas insignificantes tragédias da minha infância. Ela ainda está viva? Detive-me para fazer esta última pergunta a meu tio. Ele interpretou com rapidez o desespero em minha face. Claro que sim, ele respondeu. Mas eu não conseguia acreditar. Quando chegamos à nossa casa em Calcutá, foi só para nos defrontarmos com o chocante mistério da morte. Eu entrei em colapso, mergulhando em estado de quase torpor. Muitos anos se decorreram antes de o meu coração se conformar e, atacando os próprios portões dos céus, as minhas súplicas afinal receberam uma resposta. As minhas súplicas impeliram a Mãe Divina a se apresentar, e suas palavras trouxeram cura definitiva às feridas ainda abertas. Sou eu que tenho velado por ti, vida após vida. Na ternura de muitas mães, vê em meu olhar os dois olhos negros, os belos olhos perdidos que andas buscando. Papai e eu regressamos a Bareilly logo após os ritos crematórios da bem-amada. Todas as madrugadas, bem cedo, eu fazia uma patética peregrinação em sua memória, até a frondosa árvore Xioli que sombreava o prado auriverde em frente ao nosso bangalô. Em momentos poéticos, imaginava que as flores brancas de Xioli se derramavam com a espontânea devoção sobre o altar do prato. Misturando minhas lágrimas ao orvalho, frequentemente observei uma estranha luz sobrenatural, e ela emergia da aurora. Dores me assaltavam, intensas de saudades de Deus. Eu sentia-me fortemente atraído pelo Himalaia. Um dos meus primos, recentemente chegados de uma viagem às montanhas sagradas,
visitou-nos em Bareilly. Escutei ansiosamente suas histórias sobre a alta cordilheira, a morada dos iogues e dos swamis. Vamos fugir para o Himalaia. A minha sugestão, feita um dia do Arca Prasad, jovem filho do nosso caseiro em Bareilly, foi mal recebida. Ele revelou o plano ao meu irmão mais velho, recém-chegado para visitar papai. Em vez de sorrir com tolerância do projeto impraticável de um menino, Ananta aproveitou a ocasião para me ridicularizar. Onde está a sua túnica alaranjada? Você não pode ser um swami sem ela. Suas palavras, porém, provocaram em mim inexplicável comoção. Fizeram com que visse uma nítida imagem de mim mesmo como um monge percorrendo a Índia. Talvez as palavras de Ananta despertem lembranças de uma vida anterior. Em todo caso, percebi com que naturalidade eu usaria aquela túnica alaranjada, de ordem antiquíssima da fundação monástica. Conversando certa manhã com Dwarka, senti que o amor por Deus descia sobre mim com a força de uma avalanche. Meu companheiro mal prestou atenção à eloquência que se seguiu, mas eu estava ouvindo atentamente. Fugi naquela tarde para Nainital, no sopé do Himalaia. Ananta perseguiu-me com determinação e fui forçado a regressar tristemente a Bareilly. A única peregrinação permitida era o passeio habitual à árvore Sheoli, todas as madrugadas. A morte de mamãe deixou no tecido da família um rasgão irreparável. Papai nunca voltou a se casar nos quase 40 anos que ainda viveu. Ele assumiu o difícil papel de pai e de mãe do seu pequeno rebanho e também se tornou perceptivelmente mais terno e mais acessível. Com serenidade e discernimento, resolvia os vários problemas da família. Após as horas de trabalho no escritório, retirava-se como um eremita à cela do seu quarto e praticava Kriya Yoga em doce tranquilidade. Muito tempo depois da morte de mamãe, tentei contratar uma enfermeira inglesa para cuidar dos detalhes que tornariam mais confortáveis a vida do meu pai, mas ele abanou a cabeça negativamente. Os cuidados para comigo terminaram quando sua mãe se foi. Seus olhos estavam distantes, cheios de devoção perpétua. Não aceitarei serviços de nenhuma outra mulher. 14 meses se passaram da partida de minha mãe e eu soube que ela havia me deixado uma importante mensagem. Ananta estivera presente no seu leito de morte e registrara suas palavras. Embora ela estivesse recomendado que a revelação me fosse feita um ano após sua morte, meu irmão a retardou. Em breve, ele partiria de Bareilly para Calcutá para se casar com a jovem escolhida por mamãe. E uma noite,
chamou para junto dele. Mukunda, eu tenho relutado em te dar uma estranha mensagem. A sua voz tinha um tom de resignação. Temi avivar o seu desejo de abandonar a casa. Mas de qualquer jeito, você está revestido do fervor divino. Quando o capturei recentemente a caminho do Himalaia, tomei uma resolução definitiva. Não adiarei por mais tempo o cumprimento de uma promessa solene. Entregando-me uma caixinha, meu irmão transmitiu a mensagem de mamãe. Desde que estas palavras sejam minha bênção final, meu amado filho Mukunda. Essas eram as palavras de minha mãe. E continuou. Chegou a hora em que devo relatar alguns fenômenos extraordinários acontecidos após o seu nascimento. Conheci a senda reservada a você quando ainda era um bebê em meus braços. Naquela época, levei-o no colo à casa do meu guru em Benares. Eu mal podia ver Lahiri Mahachaya sentada em meditação profunda, quase escondido atrás de uma multidão de discípulos. Enquanto o acalentava, eu orava para que o grande guru nos percebesse e abençoasse. À medida que o meu silencioso pedido devocional crescia em intensidade, ele entreabriu os olhos e fez um sinal para me aproximar. Os outros abriram caminho. Curvei-me diante dos pés sagrados e Lahiri Mahachaya colocou você no colo dele e pousou a mão em sua fronte, à guisa de batismo espiritual. Mãezinha, teu filho será um yogi, como uma locomotiva espiritual, levará muitas almas ao reino de Deus. Meu coração saltou de alegria ao perceber que a minha súplica secreta tinha sido atendida pelo Guru onisciente. Pouco antes do seu nascimento, Mukunda, Lahiri Mahachaya me disse que você seguiria o caminho dele. E mais tarde, meu filho, a sua visão da grande luz foi testemunhada por mim e por sua irmã Roma. Nós estávamos em um quarto próximo e observávamos você imóvel na cama. Seu rostinho iluminou-se, a sua voz soou com determinação férrea quando falou em ir para o Himalaia em busca do divino. Por esses meios, meu filho, eu soube que o seu caminho está muito além das ambições mundanas. O mais singular evento da minha vida trouxe-me confirmação posterior. Um evento que agora me impele a dar-lhe esta mensagem em meu leito de morte. Foi uma entrevista com um sábio no Punjab. Quando nossa família vivia em Lahore, a criada entrou certa manhã em meu quarto. Senhora, um estranho sadhu está aqui. Ele insiste em ver a mãe de Mukunda. Sadhu é um anacoreta. É uma pessoa dedicada ao ascetismo e à disciplina espiritual. Continuando.
Estas singelas palavras tocaram uma corda profunda dentro de mim. Fui imediatamente cumprimentar o visitante e curvei-me aos seus pés. Senti que estava na presença de um verdadeiro homem de Deus. Mãe, disse ele, os grandes mestres desejam que saiba que a sua permanência na terra não será longa. A sua próxima doença será a última. Houve um silêncio, durante o qual não me senti alarmada. Apenas senti uma vibração de grande paz. E finalmente ele voltou a falar. A senhora deve ser a guardiã de certo amuleto de prata. Não vou lhe dar o talismã hoje, para demonstrar a veracidade de minhas palavras. Ele vai se materializar em suas mãos amanhã, quando estiver meditando. Do seu leito de morte, deverá instruir o seu filho mais velho, Ananta, para que guarde o amuleto durante 1 ano, e então o entregue ao seu segundo filho. Mukunda entenderá o significado do talismã. Ele é proveniente de grandes seres. Ele deve recebê-lo na época em que estiver pronto para renunciar a todas as esperanças mundanas e começar a sua busca vital por Deus. Depois de haver conservado o amuleto por vários anos, e quando ele tiver servido ao seu propósito, ele vai desaparecer. E mesmo que esteja guardado no esconderijo mais secreto, ele vai sumir. Ele vai sumir e voltará ao seu lugar de onde veio. Ofereci esmolas ao santo e me inclinei diante dele com grande reverência. Na Índia, oferecer esmolas aos sadhus é um gesto habitual de respeito. Esse aqui é o irmão mais velho de Paramahansa Yogananda, o Ananta, que entregou o amuleto para ele. Estas 2 mulheres são as irmãs dele, Roma e Nalini. E esta aqui é a irmã mais nova, Uma. Vamos continuar. E sem aceitar a minha oferenda, o santo abençoou-me e partiu. Na noite seguinte, quando eu estava sentada em meditação, um amuleto materializou-se entre as palmas de minhas mãos, que estavam entrelaçadas, assim como o sadhu prometera. O amuleto fez-se notar por seu contato liso e frio, e guardei-o zelosamente durante mais de 2 anos. E agora o deixo sob a custódia de Ananda. Não lamente a minha partida, pois serei introduzida por meu grande guru nos braços do infinito. Adeus, meu filho. A Mãe Cósmica o protegerá. Tem uma nota de Yogananda que ele fala o seguinte: quando descobri por essas palavras que mamãe tinha conhecimento secreto da breve duração da sua vida, compreendi pela primeira vez por que ela insistira tanto em apressar os planos para o casamento de Ananta. Embora ela tivesse morrido antes do casamento, seu desejo materno fora o de assistir aos ritos nupciais.
Um raio de iluminação desceu sobre mim quando peguei o amuleto. Muitas recordações adormecidas despertaram. O talismã, redondo e autenticamente antigo, estava coberto de caracteres sânscritos. Compreendi que procedia de mestres de vidas anteriores, que invisivelmente guiavam meus passos. Também havia outro significado, mas ainda não podia se revelar completamente a essência de um amuleto. O amuleto era um objeto produzido astralmente, de estrutura evanescente, e tais objetos precisam um dia desaparecer do nosso mundo físico. Inscrito no talismã havia um mantra, ou letra de um cântico sagrado. Em nenhuma outra parte, os poderes do som e do vade, a voz humana, foram tão profundamente pesquisados quanto na Índia. A vibração de Om que reverbera em todo o universo, o Verbo, ou a voz de muitas águas da Bíblia. O Verbo é a criação, a preservação e a destruição. Sempre que o homem pronuncia uma palavra, aciona uma das 3 qualidades de Om. Esta lei está por trás do mandamento que, em todas as escrituras, diz que o homem deve falar a verdade. O mantra sânscrito inscrito no amuleto, quando pronunciado de modo correto, possuía uma potência vibratória espiritualmente benéfica. Como o talismã desapareceu em meio a circunstâncias profundamente infelizes da minha vida, e como a sua perda foi o arauto da chegada de um guru, não será contado neste capítulo. O menino frustrado em suas tentativas de chegar ao Himalaia, apesar disso, viajava para longe, todos os dias, nas asas do seu amuleto.